Dada significa aí cavalinho de pau, em uma tradução livre, que é aqueles cavalinhos de madeira que as crianças utilizam para brincar. Esse termo ele foi usado aí pelos artistas aleatoriamente, quando eles abriram um dicionário, em francês, claro, e apareceu essa palavra Dada. Bom, o dadaísmo ele vai desenvolver-se inicialmente entre 1916 e 1922 em Zurique e em Nova York. Depois espalhou-se pela Europa, em cidades como Berlim, Hannover e Colônia, na Alemanha, e Paris, na França. Os artistas desse período menosprezavam a tradição, criticavam a aura mística que envolve a obra de arte e discutiam aí de maneira direta o significado da arte. Questionavam os cânones sociais que decidiam quem era digno de ser artista e quem não era, e o que era arte e o que não é. As críticas do dadaísmo não se restringiam ao campo artístico, mas se abriam para a sociedade como um todo, colocando-se contra valores culturais passados e presentes. O choque de opiniões era uma tática importante para o dadaísmo, que esperava livrar a sociedade do nacionalismo e do materialismo que tinham levado o mundo à carnificina da Primeira Guerra Mundial. Em alguns pontos, o dadaísmo pode ser visto não como um movimento artístico de vanguarda, mas como um movimento de protesto, um movimento de anti-arte. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto muitos se alistavam em exércitos, outros milhares eram mortos em trincheiras, muitos artistas saíram da Europa e buscaram exílio nos Estados Unidos ou em países neutros dentro do próprio continente, como a Suíça. E o performer e escritor Hugo Boll foi um desses artistas que buscaram refúgio diante dos horrores da guerra. Ele se fixou em Zurique e, em parceria com um grupo de artistas expatriados, fundou em 1916 o Cabaré Voltaire, local que se tornou palco das primeiras performances e recitais poéticos dadaístas. O nome do grupo foi escolhido por Boll e seu amigo e poeta Richard Hussenbeck, que juntos sortearam a palavra Dada no dicionário. O que diferenciava o Cabaré Voltaire de um cabaré comum era o conteúdo das suas apresentações. Todas seguiam um caminho nonsense, incitavam a loucura, riam e criticavam a racionalidade, questionavam a guerra e atacavam a crença de que a lógica e a ciência poderiam resolver qualquer problema. Questionamentos freudianos também eram discutidos. Debatiam-se o automatismo das ações humanas e a desvinculação da razão e da consciência nos meios sociais, defendendo ainda principalmente a importância do inconsciente na vida cotidiana e a necessidade de uma nova percepção sobre esse lado obscuro da mente que começava aí a ser explorado. Em meio às apresentações do Cabaré Voltaire, os artistas passaram a produzir poemas com o intuito de criticar a lógica que segue a linguagem verbal, que é regida por uma série de regras e está inserida em uma infinidade de línguas. Bom, os poetas então questionavam sobre o real papel da linguagem em um mundo dominado pelo caos, e suas obras remetiam-se às línguas primitivas, baseadas em sons e ruídos. A análise das palavras era deixada de lado, dando espaço para uma criação livre que se baseava no ritmo e nas sonoridades, sem haver aí a necessidade então de palavras. A linguagem dadaísta de poemas apoia-se na ausência de uma coerência na criação, aproximando-se aí em vários momentos de um automatismo. Então era uma escrita aí automática. Os poemas recitados eram feitos a partir de uma ideia controversa. Havia sons e grunhidos, sílabas e palavras que eram sorteadas aleatoriamente, declamadas, valorizando então a incoerência e a ausência de sentido. Para eles, as palavras não importavam mais em um mundo no qual a racionalidade prevalecia em formato de guerra. O dadaísmo desenvolveu sua anti-estética associando elementos de outros movimentos de vanguarda, como a colagem do cubismo e a autopromoção do futurismo. Graças à utilização desse elemento, pouco mais de 2 anos depois de criado, as ideias do Dada já tinham se espalhado por toda a Europa. E artistas como Hannah Rock, Jean Arp, Raoul Hausmann e George Grosz levaram a técnica da colagem desenvolvida pelos cubistas
a um novo patamar com as fotomontagens, recortando imagens de revistas e jornais para criar montagens satíricas e absurdas. Em muitos casos, o artista deixava a colagem manifestar-se por meio da livre associação de formas e imagens, em um impulso primitivo e solto das amarras cognitivas. A arte era fruto do acaso e da incoerência, mas também havia caso que a colagem era usada para criar umas cenas irônicas, carregadas aí de críticas ácidas, como é esse trabalho aí, que é O Crítico de Arte, de Raoul Hausmann. Nessa colagem, o artista satiriza a figura do crítico de arte, pondo em evidência seu caráter corruptível, colocando em seu colarinho um pedaço de dinheiro, e seu lado tendencioso e deficiente para julgar as coisas, representado com os riscos em seus olhos. Arp atrelou o uso do recorte à aleatoriedade para criar suas montagens, como no trabalho Quadrados Postos de acordo com as leis das possibilidades. O handmade mais famoso provavelmente é a fonte, ou a fonte invertida, que é um mictório deitado, posto sobre um pedestal com a assinatura R. Mutt, referente a uma empresa de sanitários. A peça foi inscrita em uma exposição organizada pela Sociedade dos Artistas Independentes de Nova York e intrigava aí os visitantes, porém a sua intenção não era apenas gerar uma polêmica, mas discutir quais são os limites que regem a criação artística. Seria o simples fato de estar ali numa exposição ou ter uma assinatura era o suficiente para tornar esse objeto arte? Marcel Duchamp foi o artista mais popular do movimento dadaísta e uma das figuras centrais nos estudos artísticos da segunda metade do século XX. Seus handmades e seus questionamentos sobre o real sentido da arte mudaram os paradigmas que guiavam os artistas. Também causaram uma grande revolução no estudo da estética e na filosofia atrelada à arte. Nascido em uma família de artistas, Duchamp sempre demonstrou interesse em continuar a tradição familiar e ainda jovem trabalhou com pintura, mas o suporte tradicional não foi suficiente para essa inventividade aí do artista. Duchamp pintou Nu Descendo a Escada aos 25 anos, que é uma obra aí, uma das suas pinturas mais famosas. E a sua originalidade mistura aí um pouco de futurismo e cubismo nessa composição. Sua obra L'H.O.O.Q. também se tornou uma referência em meio aos seus handmades, por questionar o papel de autoria em uma obra de arte. Nesse trabalho, Duchamp pegou uma reprodução da Mona Lisa, que é lá do Leonardo da Vinci, de 1517, e desenhou nela um bigodinho e um cavanhaque, e escreveu embaixo essa sigla, L'H.O.O.Q., que em francês, né, quando se pronuncia em francês, quer dizer que ela tem fogo nas calças. O fogo no? Vocês já sabem. Enfim, esse trabalho ironiza a racionalidade aí da obra renascentista, reduzindo a sua imagem aí a uma piada. Então, ele faz uma piada com a Mona Lisa. E esse trabalho ainda vai questionar o seguinte: quem é o real autor dessa obra? Quem fez a original ou quem a reproduziu? Ou quem a modificou? Durante sua vida, o Duchamp ainda atuou como performance, usando um alter ego feminino conhecido como Rose Sélavy, além de produzir instalações artísticas e ajudar a promover diversos eventos e artistas vistos por ele como inovadores. Bom, gente, espero que tenham gostado dessa aula falando sobre o dadaísmo, que é esse movimento aí nonsense, ou meio que sem sentido. Quero pedir desculpas novamente por não ter aparecido a minha imagem no vídeo, mas como falei no vídeo anterior, eu estou com um pequeno probleminha aí no dente, meu rosto está um pouquinho inchado e na próxima semana nós nos veremos e podemos aí continuar os nossos estudos. E eu quero que vocês façam os exercícios conceituais e contextualizados da página 641, 642
e os exercícios de aprofundamento. Então, até a próxima semana.